para falar para nós sobre o pensamento. O Adriano é o nosso companheiro do Movimento Espírita. Ele é da Casa Espírita de Mount Vernon. Muito trabalhador, palestrante. Seja bem-vindo, Adriano, mais uma vez à nossa casa. Agradeço a generosidade dos complementos da casa, pelo carinho de todos e pela oportunidade que me dá de estar entre vocês, para podermos juntos, com a espiritualidade também, que nos acompanha, que fazem parte do grupo de trabalho Espírito da Região, para podermos centralizar as nossas reflexões em torno do pensamento. E é um tópico que é desafiador para todos nós, né? E muito mais para mim, que apesar de ser estudante do Espiritismo há um bom tempo, né, estudando sobre esse tópico, confesso um pouco de dificuldade de poder, né, entender por um completo esse tópico, buscando no Espiritismo a cada dia, né, junto com os companheiros e companheiras de jornada, para podermos juntos então estender um pouco mais o tópico da noite. Então vocês serão, sem dúvida nenhuma, de grande ajuda no desenvolvimento do tópico, mesmo que vocês não digam uma só palavra, porque nós estaremos no dia de hoje falando sobre o pensamento, não necessariamente da palavra. E eu gostaria de convidar a todos para fazer os estudos das obras de Kardec, né, que fala do pensamento, muitas delas o Evangelho segundo o Espiritismo, né, principalmente o capítulo que fala das preces, como as preces funcionam. Então ele menciona muito a questão do pensamento como um veículo das nossas preces, o capítulo do Homem de Bem e outros espaços pelo Evangelho. Tem o Livro dos Espíritos, obviamente, que tem, né, muitas vezes indiretamente ou diretamente falando do pensamento, obras póstumas, a Gênese, e também, né, com mais acuidez o Livro dos Médiuns, porque a gente vai entendendo, estudando a mediunidade, que a mediunidade está interligada, né, intrínseca com o pensamento. Então, dessa forma, estudando o Livro dos Médiuns, também a gente vai aprendendo, né, a questão do pensamento, a sua importância e como melhor podermos trabalhar a questão do pensamento. Obviamente tem as obras de André Luiz, né, por um geral, eu acho que trabalha muito a questão do pensamento. Como o André Luiz está no mundo espiritual, trabalhando questões pertinentes também à Terra, né, com os conflitos, necessidades, sucessos e insucessos das nossas vidas, que são similares. No mundo espiritual, então, sempre os mentores que acompanham André Luiz está mencionando a questão do pensamento, né, como é envolvido as tramas que envolvem a nossa vida, e lá eles descrevem, né, constantemente o valor, o desvalor de cada pensamento nosso. A gente vai poder encontrar em todas as obras, né, estudos bem aprofundados da importância do pensamento, convidando a todos a ler as obras de André Luiz. Mas, na noite de hoje, eu vou utilizar somente uma obra, que é a obra Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. Eu trouxe alguns slides aqui desta obra, Mecanismo da Mediunidade, onde o André Luiz fala profundamente sobre o pensamento, sobre a sua ação nas nossas vidas. Então, ou seja, basicamente esse livro inteiro não está somente relacionado ao pensamento, mas em questões mediúnicas. Então, estão convidados a estudar, pelo menos ler esses capítulos, que a gente vai tirar aqui alguns slides. Obviamente a gente vai estar também comentando outros pensamentos espíritas esparsos pelo Espiritismo, porque necessariamente em pouco tempo não dará para a gente cobrir todo o tópico. O nosso objetivo é trazer, né, em primeiro lugar, uma conscientização maior da nossa parte,
da questão do pensamento, não necessariamente descobrir todos os seus pontos técnicos, etc., etc., mas perceber, né, essa questão como sendo de importância muito grande nas nossas vidas, já que nós, né, somos espíritos tão adiantados, comparado com né, as cadeias elementares precedentes a nós, não paramos de pensar. Essa é uma característica, né, do ser humano, que é ter o pensamento contínuo, nunca parando. Então, deixa eu descobrir aqui como é que funciona aqui. Para cá, ok. Eu vou estar lendo aqui alguns slides, pedindo a ajuda de vocês para ler também comigo. Podem ler fora do microfone ou não? Eu leio aqui então. Nos fundamentos da criação, todos esses, não está escrito aqui que é do André Luiz, eu esqueci de colocar nas legendas, mas todos os slides, sem exceção de nenhum aqui, é do livro Mecanismo da Mediunidade, para mim não incorrer em plágio, tá bom? Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Eu coloquei de uma forma um pouco didática para entendermos um pouco mais a questão do pensamento. A gente tem, então, né, segundo André Luiz, o pensamento primário de tudo, em que comanda o universo inteiro, que é o pensamento do Criador. O nosso pensamento, né, através da nossa força mental, então, está aí constantemente sob a legislação dos poderes do pensamento do Criador. Por isso que tem aquele ditado popular que todos conhecem, que em Deus nos movemos. E também a gente tem sempre, não é só no Espiritismo, mas nas questões religiosas, se diz que Deus sabe todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações. Então a gente pode ter uma ideia aqui, né, doutrinária, de como Deus sabe de tudo que acontece com suas criaturas. Se seu pensamento, né, com essa definição de André Luiz, vibra, plasma em todo o universo, não só na Terra, obviamente que o nosso pensamento será sensível à sensibilidade do pensamento de Deus. Todos os nossos movimentos serão registrados, são registrados por Deus, por esse plasma divino, que a gente não tem como descrever com mais detalhes. Mas o fato é que existe, e nós então estamos sendo constantemente ou seja, notados por Deus, apesar de sermos aos trilhões espalhados pelas galáxias afora aí no universo, né? Desta forma, nenhum dos nossos pensamentos, por menores que sejam, não ficará, indene do registro de Deus. Desta forma, traz para a gente, ou seja, se nós, né, como a gente trabalha com uma lógica, isso faz uma lógica muito grande para nós, até porque esse pensamento do André Luiz aqui está fundamentado nas leis da ciência e também por uma questão empírica de longas datas, né? Todas as religiões demonstram basicamente a mesma ideia que o André Luiz está mostrando para nós. Traz para a gente, dentro do Espiritismo, com um pensamento, suponhamos assim, um pouco mais religioso do que científico, de que nós estamos constantemente sendo registrados por Deus nos nossos múltiplos aspectos de vivência. Para nós, principalmente que somos criaturas inferiores, no sentido de que precisamos aprender muito ainda, que erramos constantemente, estamos sob peso de muitas aflições, porque fazem parte ainda da nossa categoria evolutiva, nos traz uma imensa consolação de que nós estamos constantemente sendo escutados, assim podemos dizer,
por esse Deus que a priori aprendemos dentro do Espiritismo, que é soberanamente justo e bom, amoroso, tendo os atributos, né, de nos ajudar sempre. Desta forma, já de início, para aqueles que têm dúvida de que está sendo escutado, de que está sendo percebido por Deus, né, cai por terra. Ou seja, alavancando, fortalecendo a nossa fé em Deus, fortalecendo a nossa certeza de que Deus é essa força que estará a nos guiar nos nossos momentos diversos da vida, seja lá qual eles forem. Obviamente também que as nossas transgressões, as nossas dificuldades, né, negativas não estão passando também despercebidos por esse mesmo Deus e, né, obviamente serão registrados para futuras reparações que, aliás, estamos fazendo. Nesse mesmo aspecto, não é para nos amedrontar de que estamos sendo vigiados, né, vigiados, espionados por essa força divina. Poderíamos até, né, colocar como sendo espionados, mas esse espião é Deus, e esse Deus não é um espião da terra, vingativo, que quer utilizar das leis da terra imperfeitos para nos punir. Nos traz ainda uma consolação ainda até maior, porque estamos, ou seja, sob uma vigilância de um ser que é amoroso, que não nos vai punir, não vai vingar de nós pelos nossos erros. Então, desta forma, não nos traz, ou seja, aquela coerção, aquela violência de que, você está sendo vigiado, cuidado. Você não pode errar porque vai ser punido. Nada disso. Então, ou seja, a gente vai entendendo como Deus, né, é tão perfeito em tudo, trazendo para nós uma liberdade muito grande de agir nas nossas vidas. Desta forma, a gente vai estar, ou seja, nessa questão do pensamento, sempre lembrar em primeiro lugar que o pensamento maior, o que comanda o universo, é o pensamento de Deus. E os nossos pensamentos, através das nossas forças mentais, vai se hierarquizando ao infinito, ou seja, dentro dos múltiplos mundos evoluídos. A gente vai entender um pouquinho mais adiante tudo isso. E o André Luiz continua. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por potencial. Entretanto, ele ainda é matéria. Então, o André Luiz está dizendo para a gente que todas as nossas realizações no plano físico e extrafísico, ou seja, no mundo espiritual, em outras dimensões, a base, ou seja, o alicerce de tudo está no pensamento. No pensamento, né? O pensamento é o agente essencial. E que esse pensamento, essa manifestação mental, ele é o quê? Matéria. Como a matéria desse púlpito aqui. Né? Como esse microfone. Como a matéria agora que está sendo, ou seja, manifestada pela luz. A luz é uma matéria. Em dimensões que os nossos olhos físicos não podem ver. O meu olho físico pode ver esse púlpito porque a matéria que compõe esse púlpito que foi, ou seja, manipulada, né, para que eu possa vê-la. Mas se ela for, ou seja, desmembrada, eu não poderei ver. Se eu queimar, por exemplo, aqui este púlpito com um pequeno foguinho, ele não vai deixar de existir. O púlpito, a forma de púlpito vai deixar de existir, mas a energia que compõe esse púlpito aqui, a matéria que compõe esse púlpito vai continuar existindo e vai existir forever. Vai transformar em outro tipo de matéria. Então, tenhamos em mente que as nossas construções da Terra está, então, tendo o pensamento como base fundamental. Isso é super importante para nós, porque nós vivemos de realizações. De realizações, sejam pequenas, sejam maiores, ou sejam ainda muito maiores, né? Então, ou seja, teremos que entender, ou seja, como poderíamos, já que pensamos constantemente, já que
todas as nossas realizações, sem exceção de nenhuma, o pensamento está como base fundamental, deveremos então utilizar ele com mais eficiência, trabalharmos, treinarmos, fazermos de tudo, porque o sucesso dos nossos projetos, o sucesso das nossas vidas, estará então dependente, fundamentalmente dependente do pensamento. Se nós descuidarmos, desleixarmos, negligenciarmos o pensamento, sem dúvida que as nossas realizações, os sucessos dos nossos projetos, das nossas vidas, estará então, ou seja, com problemas. Estará necessariamente, ou seja, fadado a não se realizarem como gostaríamos que poderia realizar. Desta maneira é necessário a gente trabalhar o pensamento, e a gente vai trazer isso um pouquinho mais adiante. E lembrarmos então que se as manifestações mentais nossas são matéria, né, ele manipula, ele é matéria, ou seja, de alguma forma o nosso pensamento vai estar ocupando o quê? Espaço. Em algum lugar. Dentro do cosmos. Né? Então, ou seja, por isso, obviamente, que onde há pensamentos, né, que a gente aprendeu que é negativo, nocivo, venenoso, está se ocupando então um espaço que os nossos olhos físicos não veem, mas que podem ser percebidos pelo espírito. O ambiente é o quê? Como dizem o ditado popular, pesado, nocivo, porque a gente sente, o espírito sente, porque está um lixo mental espalhado por aquele ambiente, que ficou ali registrado os nossos pensamentos pesados. E é bem verdade que os lugares onde os nossos pensamentos, a nossa emissão material, mental, matéria mental, é mais, ou seja, espiritualizada, baseadas nos ensinos do Espiritismo de Jesus Cristo, como seja o centro espírita, o ambiente é saudável, é tranquilo, é pacificador, etc, etc. Por isso nós estamos sendo renovados neste ambiente, levando-nos então a entender que é necessário, ou seja, quando queremos criar nas nossas casas, aonde a gente puder ir, utilizar o nosso pensamento como base de criar ambientes, né, com matéria boa, ou sanear. E, ou seja, para que possamos utilizar, obviamente, para aqueles que querem buscar nos seus lares, utilizar do pensamento, porque muitas vezes a gente está querendo criar um ambiente no nosso lar com X espiritualidade, com X de paz, X disso, X daquilo outro, mas esquecemos de utilizar como base fundamental dessa estrutura o nosso pensamento. Né? Utilizamos disso, de aquilo outro, fotos, pinturas, que são tudo partes também fundamentais de um bom espaço, obviamente, mas não é a estrutura fundamental. Podemos utilizar quadros bonitos, famosos, cores, multicores, etc., decorações materiais, tudo isso ajuda numa harmonização. No entanto, elas não farão o papel do pensamento. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular aprimorando os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra no rumo das conquistas da humanidade. Então, o André Luiz está trazendo tipo uma hierarquia aqui nessa questão do pensamento. Nós estamos, somos seres humanos, estamos sob um controle indireto do pensamento dos anjos, podemos dizer assim, dos espíritos puros, de Jesus Cristo
e vai então descendo aí. Esses espíritos que já são perfeitos, indiretamente controlam o nosso pensamento. Mas não controlam como, ou seja, a gente está imaginando aqui, né? Não faz de nós bonecos. Nos direciona a fazer o bem, não interferindo no nosso livre-arbítrio, mas de maneira, né, caridosa, nos ajudando, nos aprimorarmos para Deus. Desta forma, ou seja, a nossa mente, né, vai interferindo nos recursos do planeta para que possamos então adquirir, ou seja, mais tarde um outro passo evolutivo. Tanto isso é verdade que o nosso planeta, se formos comparar com o planeta de 100 anos atrás, está totalmente quase transformado pela nossa mente. São estradas, né, que cortam todos os países, túneis, montanhas que são cortadas, oceanos que são traçados por pontes, por etc, tudo traçada pelo pensamento, é claro, materializado utilizando o material da Terra. Mas a priori, tudo isso teve como origem o pensamento do ser humano. Mas não é o pensamento primário, porque muitas vezes esses túneis gigantescos, essas pontes maravilhosas, essas construções que beneficiam enormemente o progresso da Terra, fora a priori inspirada pelos espíritos superiores, que de maneira, achando, ou seja, na Terra, né, seres humanos capazes, instruem através da inspiração, através do desdobramento do corpo físico, a fazerem essas realizações na Terra, para que possamos então, pouco a pouco, ir aprimorando a nossa casa terrena, tendo o nosso esforço e ajuda superior. E também o nosso pensamento vai estar influenciando, obviamente, também as cadeias mais elementares de evolução, como sejam os animais. E os animais, né, os animais mais superiores, como sejam os cachorros, cavalos, sei lá, a girafa, gente? Deve ser. A girafa vai estar influenciando as cadeias mais elementares da evolução, tendo uma hierarquia infinita desde o átomo, mas não podemos dizer que o átomo está pensando, gente. Obviamente, nenhum animal está tendo um pensamento como o ser humano. Mas o nosso pensamento contínuo, com todos esses apetrechos que a gente está utilizando hoje em dia, foi iniciado lá nas cadeias elementares, que foram evoluindo pouco a pouco, né? Chegando no que somos hoje. Desta forma, ou seja, todos os seres estão evoluindo e existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia que não pode ser ultrapassada. O pensamento do ser humano, como nós, não poderá ultrapassar de maneira nenhuma, em qualquer forma, o pensamento de um ser mais superior do que nós, que já está purificado da matéria. Tanto quanto um pensamento fragmentário cortado de um animal mais superior, como seja a girafa, poderá ultrapassar de maneira alguma o pensamento de um Adriano. Não é que eu estou sendo melhor que a girafa, não, gente. Ou de um chimpanzé. Né? Dizem que um chimpanzé, um macaco, pode contar de 1 a 10. Mas eu posso fazer contas, né? Ali, um pouquinho assim, mais adiantada. E ele não pode fazer o que eu faço, não pode fazer palestra, etc. O macaco, por mais evoluído que seja o tal do macaco, ido até na universidade, participar de muitas pesquisas, muita ajuda, não pode de maneira nenhuma ultrapassar o pensamento de um ser humano. Ou seja, esses macacos, etc., estão trabalhando para poder graduar em si os seus espíritos que estão naquele corpo de um macaco, está graduando para chegar a um ser humano no futuro, sei lá quanto tempo vai levar. Só Deus vai saber. Né? E nós estamos influenciando essa cadeia. Obviamente que aqui no padrão superior, os espíritos superiores puros nos influenciam perfeitamente para o bem. Não nos prejudica de nada. De maneira alguma. Mas aqui, quando chega no ser humano para baixo, o ser humano
apesar de muito mais superior do que um chimpanzé, muitas vezes utiliza desse pensamento que está há milhões e milhões e milhões de anos na frente de um macaco, utiliza para lhe prejudicar. Infelizmente. Quantos animais na Terra estão sofrendo a influência do nosso pensamento a lhes prejudicar? Deveríamos pensar, né? Somos criaturas tão mais avançadas, aproveitando de criaturas totalmente inofensivas que não poderão de maneira nenhuma se defenderem da nossa potência mental. Será que um espírito superior que teria condições perfeitas de nos manipular como gostariam, fariam essas coisas conosco? Como nos sentiríamos? Sentiríamos, dá licença, né? Você está tão mais adiantado que eu, 30 milhões de anos, e agora está fazendo isso comigo? Um animal também poderia, se ele pudesse, como muitas vezes reclama de uma maneira que a gente não entende, da nossa capacidade. E isso está aqui, no pensamento. Vejamos então como tudo isso, né, está influenciando de maneira boa, obviamente, na construção da Terra que gostaríamos de habitar. Emitindo uma ideia, passamos a repetir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se purifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposam o modo de sentir. Ou seja, o que o André Luiz nos traz é fundamental. Quando a gente emite uma ideia, né, ela passa a se refletir e corporifica. O André Luiz, né, e outros autores chamam isso de ideoplastia. Ela se corporifica aqui. Se eu pensar numa árvore aqui por um instante, mentalizar essa árvore aqui vai surgir uma imagem, se vocês pudessem ver, de uma árvore, de uma girafa. Né? Tanto que eu falei da girafa que é capaz que ela já está aqui, plasmada. Plasmou aqui a girafa. Ela pode até andar, né? Porque a minha ideia corporificou. E essa minha ideia que foi corporificada através da insistência que eu colocar nela vai associar com todas as ideias correspondentes espalhadas pela Terra. No mesmo teor. Se alguém estiver pensando em girafa desse jeito e tal, se tiver 10 mil pessoas na Terra com a mesma ideia, vai ser associada a essas 10 mil pessoas. É desta forma que nós contribuímos para o bem coletivamente, para o bem e para o mal coletivamente. Quando os nossos pensamentos negativos, quais que sejam eles, estará associando a todos os tipos de pensamentos. Se eu pensar em vingança, quanto mais insistência eu tiver, obviamente mais energias do mesmo teor e conectando pela Terra. Se tiver 1 milhão de pessoas pensando nas mesmas vinganças, eu estarei nessa mesma faixa conectado com esse 1 milhão de pessoas. É como se você lá no Facebook de vocês está conectado com 300 pessoas. Mas pelo pensamento, gente, imagine quantos bilhões de pessoas não estão agora pensando em coisas negativas ou boas. Se nós agora, reflexionando em torno desses tópicos, tiver na Terra 1 bilhão de pessoas pensando nesses aspectos positivos, nós estaremos nessa corrente de energias, de manifestações, construindo na Terra, juntos, este mesmo ideal. Então, desta forma, nós não poderemos estar indenes completamente, ou seja, do sentido de responsabilidade do mal que acontece na Terra. Porque nós somos seres que, muitas vezes, por um dia, estamos pensando positivos, negativos, etc, tal. Nunca estamos 100% pensando bem.
Desta forma, ou seja, estamos cooperando de algum modo para o mal da terra. E desta forma temos a responsabilidade indireta quanto às coisas negativas e também a responsabilidade indireta quanto às coisas boas que está espalhando para o universo. Né? Então isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. E também uma conscientização, né, uma ajuda para nós de entender como construir o bem nas nossas vidas. Porque os nossos projetos, muitas vezes, carecem da nossa insistência mental. Né? Quanto mais insistência mental, mais corpo purificado, por isso que muitas vezes se diz das mentalizações, visualizações, que muitas vezes, é claro, vai precisar de muitos anos desse tipo de pensamento, porque vai atraindo a ideia, até ela corporificar verdadeiramente nas nossas vidas. Mas, por mínima que seja, mesmo que ela não se realize no campo físico das coisas da nossa vida, ela já existe com uma certa realidade no nosso campo espiritual, em nós. E já podemos sofrer, ou seja, as consequências boas ou negativas das nossas criações. Assim é que o halo vital ou aura de cada tecido de correntes atômicas dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à ideia dos quantas de energia, princípios de matéria ondulatória que lhes imprimem a frequência e cor peculiares. Vamos mudar, não vamos falar muito aqui das quantas de energias nem nada. O que eu quero trazer aqui é um contexto que o André Luiz está nos trazendo, ou seja, a nossa aura, né, a emanação do nosso perispírito vai estar então, ou seja, impregnado pelas nossas criações mentais, que vai emitir uma vibração X na nossa aura, como muitas vezes sejam as cores. É desta forma que os espíritos encarnados podem nos conhecer de um relance só. O espírito entra por aquela porta, olhou para o Adriano e já tirou a fotografia dele. Esse aí é inferior. As leis da natureza não mentem. Ou seja, das energias não mentem. Não mentem. É uma combinação X dá X em radiação. Não há como mentir. Então o espírito entra ali, eu estou tendo irradiação de uma cor X, que não significa, ou seja, uma elevação. Obviamente o Adriano é isso. Sem julgar nem nada, significa um fato. Por quê? Porque todos os meus pensamentos manifestou em mim uma característica X. Que é claro, ou seja, por mais que somos similares uns aos outros, não será igual nunca. Perfeitamente igual nunca, porque nós variamos muito, ou seja, apesar de ser similares, variamos muito no nosso tipo de pensamento. Desta forma é que nós seremos os primeiros a sofrer as consequências boas das nossas ideações, somos os primeiros a carregar para onde a gente for, não importa onde estivermos, dentro do centro espírita, fora do centro espírita, na cadeia, whatever, onde estiver, nós estaremos carregando aquilo que os nossos pensamentos estiver produzindo. E isso não nos deixará até que seja transformado por nós mesmos. Poderemos receber uma ajudinha, como seja dos passes, por exemplo, nos ajuda, nos fortalece. Mas não, ou seja, fará com que nós nos livremos assim deles do dia para a noite. É a nossa transformação íntima, através da vivência das virtudes, que o Jesus nos ensinou, é que varemos então, ou seja, transformando pouco a pouco os nossos pensamentos. E é assim também que, ou seja, sofreremos, o indivíduo criminoso é o primeiro a sofrer o crime. Porque quando ele começou a pensar no crime, ele já está sendo então, ou seja, carregado por as energias do crime, que, ou seja, obviamente lhe faz infeliz. E é dessa forma, ou seja, que a gente vai chegar
à conclusão de que nós somos os autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Não há como transferir essa responsabilidade para ninguém. E isso, o pensamento, ou seja, a gente estudando isso, né, aqui a gente vai entendendo tudo isso. E muitas vezes, ou seja, é tão notório essa questão do pensamento se manifestar nas nossas vidas que ele passa a ser, de uma certa maneira, uma realidade que a pessoa começa a vivenciar. Tão corporificado se torna, e isso muitas vezes, ou seja, a gente pode ver com mais, ou seja, evidência no mundo espiritual. A gente lendo as obras de André Luiz, etc., a gente vai ver que tem espíritos que já desencarnaram há décadas, mas eles estão vivenciando quando eles desencarnaram. Eles nem viram o tempo passar, não sabem onde estão muitas vezes, porque eles estão vivendo o pensamento que eles criaram. Eu atendo muitas vezes em reuniões mediúnicas, e isso é constante. Toda reunião mediúnica tem um espírito dessa natureza. Ele é atendido e ele nem sabe que está dentro de uma casa espírita. Ele pensa ainda, ele está vivenciando. Se ele sofreu um acidente, muitas vezes esse acidente aconteceu há 10 anos. Esse acidente com ele, que ele desencarnou, aconteceu há 15, há 20 anos. Ele está preso nas ferragens. Me tiram daqui, pelo amor de Deus, me tirem daqui, eu estou preso, vou morrer, vou desencarnar. Não vou desencarnar, não falo esse termo, porque não é espírito. Vou morrer, me tiram, estou perdendo muito sangue. Ai, então dá aquela convulsão e aí volta. O que acontece com ele? Ele está dentro de uma casa, o espírito em si foi trazido pelos mentores, ele não percebeu a sua mudança de ambiente, foi trazida pelos mentores para a reunião mediúnica, foi incorporado ao médium, está falando através de um médium, mas não vê o médium, não vê os médiums da mesa mediúnica, não vê a plateia espiritual até certo ponto e acha que ainda está preso nas ferragens do carro. Porque a sua criação mental foi tão intensa que ele está vivendo literalmente a sua criação mental. Depois do tratamento de dialogação, de passes, etc. e tal, que ele é trazido numa outra realidade, ele fica surpreso. Que lugar é esse? Eu não conheço essa gente. Quem que é aquele? E quando aparece um espírito conhecido, mas como é que você pode estar aqui? O espírito fica totalmente surpreso, mas o que ele não entendeu é que ele ficou 15 anos vivendo o pensamento dele. E isso eu falo pouco, porque espíritos, outros ficam até centenas de anos. A depender da sua força negativa que ele criou. No livro Ação e Reação tem ou seja, exemplos dessas naturezas que são, como o mentor diz, são jaulas. O espírito está no mundo espiritual hibernado, mas ele ainda está vivendo todos os crimes dele. Todos os crimes dele. É como se ele estivesse praticando aquilo ainda. O espírito em si está ali, mas ele está vivendo aqui. Que o André Luiz vai nominar, né, vocês podem estudar, de monodeísmo, etc. Quanto mais se repete o pensamento, mais real, corporificado, ele vai se tornando no seu perispírito. E se isso é negativo, vai então entrando uma alienação, cristalização mental, em que é muito difícil de tirar. Mesmo nas questões encarnadas, as pessoas vão parar muitas vezes nos hospitais psiquiátricos. Porque ele tem uma monoideia e aquilo vai se repetindo como um disco furado. E se torna uma realidade patente desses, muitas vezes, transviados da mente, né, ou com problemas psíquicos, que ele vive aquela realidade. Para ele é real, e é real mesmo. Né? Para nós, que somos pessoas até certo ponto de qualidades mentais um pouco mais equilibradas, a gente vai ajustando o nosso equilíbrio através do pensamento bom, sadio, baseado firmemente no Evangelho de Jesus. Porque não precisa só ser são, entre aspas, até certo ponto, do corpo físico para se dizer saudável.
Se os pensamentos estão, ou seja, com uma base de desequilíbrio um pouco mais avançada, sem dúvida nenhuma que podemos ser categorizados de doentes muito graves. Porque estaremos vivenciando essas doenças, né, do pensamento. É por isso, ou seja, que quando a gente adentra aos grupos de estudos, renovações de pensamento, trabalho de pensamento, estamos nos curando. Estamos criando condições, né, boas para as nossas vidas através desses trabalhos. Recorrendo ao campo de Einstein, que a gente deixa para lá, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhes evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência ao rumo dos objetivos que demanda. O que o André Luiz faz uma comparação? Ele faz uma comparação que supostamente esse campo de Einstein aqui é essa chama, que nós fôssemos uma chama. E essa chama, obviamente, quanto mais intensa essa chama, mais ela vai abrangendo o ambiente. Como se fosse, Adriano, se for só aquela chaminha, pode até encostar nele aqui que não vai sentir. Mas se for uma chama mais abrasadora e etc, lá no fundo e tal, vai sentindo. Né? Então ele compara aqui as nossas, ou seja, atividades mentais como nós fôssemos essa chama, que tem as suas qualidades de indução, ou seja, induzir, ou seja, levar uma segunda pessoa, terceira pessoa, à concordância com a minha vontade, ou até a obediência à minha vontade. Se eu tenho essa chama, né, ou seja, com maior atividade, com maior intensidade, que ela corresponde, é claro, à minha concentração, à persistência do meu pensamento, ela vai crescer. Então o que acontece? Ela vai ser dominante no ambiente, ela vai dominar aqueles que estão abaixo de mim, pelo teor mental. É por isso que a gente vê as pessoas muitas vezes, infelizmente até essa concentração aqui, teor de persistência, vale para as questões negativas, não só para as positivas. Tem criatura que fazem, ou seja, essa chama negra da sua concentração e persistência dominar criaturas que estão abaixo. A sua força mental é maior. E por isso que tem líderes, como houve nos tempos passados, que a gente aqui de relance já lembra de alguns, que dominaram centenas e centenas e centenas de pessoas, levando elas a cumprir quase que uma ordem deles. Então, esses que têm essa capacidade mais desenvolvida vai estar liderando os que estão abaixo, numa hierarquia infinita. Nós, que já estamos um pouco mais evangelizados, vamos desenvolvendo isso tudo aqui, mas estaremos liderando, estaremos induzindo as pessoas a fazerem o bem, a crescerem ao rumo de Deus. Estamos induzindo as pessoas como se fosse, entre aspas, aqui não é um hipnotismo, mas é, ou seja, as mesmas energias, uma energia eletromagnética. É desta forma que as nossas sugestões, muitas vezes, se ela tem um teor bem avançado de força, ela é como uma ordem para as pessoas. E é por isso que muitas vezes, ou seja, nós acabamos levando as pessoas por isso que Jesus falou, cegos empurrando cegos. Então nós temos muita responsabilidade naquilo que a gente diz. Porque tem criaturas tão fragilizadas psicologicamente, moralmente e tal, que vai, sem pensar, escutar as nossas induções, receber as nossas induções. Por isso a arte de comunicação, muitas vezes, ela ajuda demais. E daí, ou seja, a nossa responsabilidade é de induzir, de direcionar as pessoas para Deus, para Jesus,
através do diretriz que ele deu para nós. Essa é a nossa responsabilidade. E se nós, em particular, queremos alcançar certos objetivos, vai depender então da nossa concentração e persistência. Ninguém consegue nada sem persistência, né, sem concentração. E isso vai desenvolvendo. E a gente tem técnicas, é claro, meditação, preces, né, muitas coisas alternativas, né, muitas práticas existem para nos ajudar. Isso tudo, concentração, persistência, voltar ao mesmo pensamento. Né, para nós, é claro, a gente está falando de pensamento bom. E esquecendo e enfraquecendo os pensamentos negativos. Porque a cada momento que eu volto a um pensamento negativo, eu estou reforçando a realização daquele pensamento negativo. A cada momento que eu volto a um pensamento positivo, dando continuidade a ele, eu estou reforçando esse pensamento positivo. Então a gente vai criando, e a gente pode inventar, né? Ou seja, criar treinamentos para o nosso pensamento. Criar, ou seja, um treinamento X. Imaginar um projeto e tal e treinar. Várias coisas. Né? Falando bem das pessoas, criar diálogos, como esses livros, né, que a gente tem de romances, espíritas ou não, que são propriamente, ou seja, seria propriamente um treinamento da nossa mente a trabalhar isso tudo. Porque muitas vezes a gente tem que repetir isso. A nossa palavra, que obviamente ela só foi vinculada porque eu pensei, porque a palavra vem depois do pensamento. Não dá para falar e depois pensar. É uma hierarquia aqui, é um movimento que se faz. Né? Eu penso, depois falo. E ou seja, muitas vezes a minha palavra é uma sentença. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nós que muitas vezes somos até estudiosos de tudo isso aqui, esquecemos de tudo isso. Estamos a nos vincular a induções negativas. Comentar o que é negativo, fortalecer o que é negativo, induzir as pessoas. Acabamos de trabalhar aqui questões boas, chegamos no corredor ali e começamos. Não sei o que, a vida está tão assim, meio que mais ou menos, né, etc., políticos e tal. O que você está fazendo? Está concentrando com isso tudo. Né? E muitas vezes até o palestrante acaba caindo nessas furadas. Quantas vezes, né, a gente não vê? A gente está comentando todo esse trabalho aqui que precisa ser feito por nós, que é passível de acontecer constantemente com nós, à medida dos nossos esforços e tal, mas o que acontece conosco? Nós boicotamos muitas vezes a nossa própria propaganda, a nossa própria mensagem, dizendo assim, gente, mas isso tudo é tão difícil. Aí vai de novo falar do perdão, a pessoa fala, mas vocês sabem, não é difícil, não é fácil. Nós estamos induzindo as pessoas a não fazer aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Não é verdade? Se eu falo para vocês que não é fácil aqui trabalhar o pensamento, vocês vão ter ainda muito menos motivos de trabalhar o pensamento. Não é verdade? Porque se isso por si só nós achamos que é difícil, e quem está querendo que vocês trabalhem também está achando que é difícil, quem está fazendo propaganda acha que a propaganda é difícil de alcançar, meu Deus do céu, o negócio vai ficar difícil. Ou seja, a pessoa, ela tem que ser indutora de ajudar as pessoas, porque se ela ajuda a outra pessoa, ela ajuda a si mesma. Indutora as pessoas a realizar aquilo que ainda está tendo, é claro, dificuldades, desafios, mas são passíveis de acontecer, como são fatos da vida diária que a gente vê. E por que eu estou trabalhando contra a minha propaganda? Porque a gente não está entendendo aqui a questão do pensamento. A questão de indução. A gente muitas vezes está hipnotizando as pessoas, entre aspas, aqui, né, a continuarem com os seus hábitos. Eu mudei alguma coisa aqui? Para frente ou para trás? Vocês estão atentos. Muito bem. Ok, tá. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo
que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Ou seja, o que o André Luiz está dizendo para a gente aqui, basicamente, ou seja, que em primeiro lugar aqui, ou seja, nos processos de energias que não é mental, um corpo, ou seja, que detém energias maiores, por um processo automático, ele transfere essa energia para um outro corpo que tem menos energias. Basta colocar, todo mundo já fez esse teste, né? Uma bateria, duas baterias. Uma que está com pouca carga, outra que está com muita carga, pertinho uma da outra. A que tem muita carga vai passar a energia que está com pouca carga. Então, um processo automático, não precisa colocar dois fios nem nada. Marco Feredeu, né, e tantos outros já demonstrou isso aí há muito tempo. É um processo automático que alcança. No processo da mente, é a mesma coisa. A pessoa que traz mais energias, mais elevadas, etc., etc., quando chegar perto de uma pessoa que está mais caída, etc., naturalmente aquela outra vai se beneficiar. Tanto é verdade que as pessoas mais elevadas, com energias mais boas e tal, acontece, eles atraem as pessoas, porque todo mundo quer ficar no meio de coisas boas. Por isso que o Adriano, muitas vezes, todo mundo quer passar lá distante, entendeu? Ninguém quer passar para a minha energia. É assim, é o fato da vida diária, não é verdade? Quem quer ficar perto, muitas vezes, das pessoas que estão carregando energias obscuras e tal? Por que acontece nisso tudo? Que quando você sair de perto dela, você vai estar drenadinho um pouco, entendeu? Se você não estiver controlando suas energias, para, não, fica comigo. Se você for um pouco mais egoísta, aí não vai ter energia se for egoísta, obviamente, energia boa, né? Então, ou seja, quando nós estamos nos interagindo aqui, obviamente que todo mundo está mais ou menos no mesmo balanço. Desta forma, até por um processo automático, estamos cooperando uns com os outros aqui na sustentação de nós mesmos. E quando essas energias, que segundo André Luiz, ela entra em contato uma com a outra, as suas disposições são um pouco diferentes da outra energia dos corpos físicos, porque a minha energia mental entrando em contato com a sua energia mental, traz resultados um pouco diferenciados. Você vai acolher aquela energia e pelas suas aquisições, pelas suas vibrações, você vai fazer sentido daquilo e vai aplicá-la, obviamente, segundo o seu livre-arbítrio, segundo o seu aprendizado, segundo a sua evolução e etc. Que não acontece com as duas pilhas. Ela recebeu, ficou carregadinha e acabou. Ela não fez nenhum sentido daquela energia. Mas eu recebendo uma boa energia, né, de vocês aqui hoje, vou voltar feliz para casa, estimulado a crescer, a transformar, etc., a fazer mais programas na minha vida. Porque eu entrei em contato com a mentalidade de vocês e isso fez um estímulo em mim e me causou um estímulo X, Y, Z. Cada vez que a gente vem na casa espírita, nós entramos em contato com tudo isso e é por isso que entra uma vez mais o passe. Na hora do passe, o que acontece? Temos aqui um triplo aspecto, podemos dizer. Porque o passista, ele é por si só uma energia, ou seja, porque ele é um espírito, está manifestando energias mentais, matéria mental, que vai estar em contato com a de você, da pessoa que está recebendo. Mas aqui temos a indução também do guia espiritual, que está entrando em contato com a minha, que eu estou fazendo sentido dela, de acordo com as minhas disposições, daquilo que a gente já falou, de tudo, eu vou transmiti-la, né, com as minhas à pessoa. E você, obviamente, a pessoa que está recebendo, ela pode bloquear tudo se ela quiser, porque ela é o recipiente, pode ter controle disso, se acaso ela tiver, ou seja, apta a tal. Ela vai receber isso e vai fazer sentido para ela de acordo com a sua disposição. Sem mais nem menos. De acordo com a sua evolução, de acordo com o seu pensamento agora, mental, etc., sentimental, emocional e tudo. Tudo é levado em consideração nas questões de energias. Mas tudo o que está aqui, ó, no pensamento. Né? Por isso, ou seja,
a gente sempre gosta de lembrar no nosso centro, manter o pensamento elevado, trazendo essas energias boas que nos favoreçam. Acho que esse aqui é o último slide para o nosso tempo. Se não for, vamos ler ele, né? Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, que aqui a gente está falando de indução, atraindo para si mesmo os agentes, por enquanto imponderáveis na terra de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Está aqui. Nós precisamos então, ou seja, está tudo, não está nas nossas mãos, mas está tudo no nosso pensamento que pode transferir para as nossas mãos, para os nossos pés, para as nossas palavras, para as nossas ações. Tudo de bom está disposto no universo. Tudo de bom. Que a gente quiser, que a gente procurar, a gente vai achar, por isso que Jesus falou, bater e achar. E também as coisas negativas também estão nos circundando. A opção vai ser sempre nossa. Obviamente que tudo isso aqui que a gente está falando, não se acontece a mágica, né? É preciso isso tudo que a gente está fazendo aqui hoje, e persistindo na ideia, persistindo na educação, persistindo em tudo. E o Centro Espírita vai ser sempre o lugar apropriado para tudo isso, ajudando as nossas crianças a entender isso que agora, na nossa idade, estamos começando a compreender, né, e muitas vezes com prejuízos que não podem ser, muitas vezes, alcançados nessa vida, trabalhados, porque muitas vezes chegou tarde. As nossas crianças não precisam passar, porque a gente muitas vezes está passando hoje em dia, porque a gente não aprendeu essas questões aqui. Muito obrigado a todos.